Agora a gente vai entrar no segundo bloco das nossas perguntas aqui, que é a respeito das greves no IBGE. Então vamos pegar essa reflexão mais geral e trazer para o nosso contexto, aqui para a nossa fração. E vale lembrar aí que, né, pelo breve histórico, assim, essa pincelada que o Luiz deu, já deu para perceber que ele tem longos anos de luta aí, né? Então, o Luiz, além de militante, além de servidor aposentado, é também geógrafo, doutor em geografia, não é isso, Luiz? Doutor em Eu fiz, geografia. a minha tese foi sobre, logicamente, não poderia ser outro tema, a não ser a questão da reforma agrária desse país, né? Então, Que nós já temos dois tinha muito... compromissos. Temos dois compromissos. Vai fazer um próximo programa sobre a tese e um próximo programa sobre as fotografias, que é a memória fotográfica da CBGE. Então, já temos esse compromisso. Tem dois programas importantes. Então, beleza. Agora, pode Então, marcar vamos lá. direto. Fala um pouquinho sobre sua trajetória nessas greves, experiência. Em 1985, né, a CBGE, enquanto associação, ela formou uma chapa que chamou-se Revirada, né? E aí você tinha vários companheiros e companheiras, camaradas de esquerda, né? Certo. Que isso é fundamental também para a Mas já gente tinha poder sindicato compreender. nessa época? Não existia sindicato, não, a Constituição, antes da Constituição de 88, era proibido ter sindicato. Se você observar, só existia associações, né? É tanto que o ANDES, que antigamente era associação, a Associação dos Professores Federais aí, de Sergipe, né? Que hoje é sindicato, era associação, iniciou como associação. A CBGE também iniciou como associação. E a partir de 1985, essa chapa revirada, ela começou a construir, a criar núcleos, né, no Brasil todinho, a viajar, o pessoal viajaram e tal, e fundar núcleos, né? E foi fundado o núcleo. Nesse tempo eu morava em Alagoas, né? Quem era responsável pelaquela região é o Alcides, né? O general, para alguns que conhecem, é um militante bem conhecido, quem está aposentado sabe muito bem, conhece o Alcides, e fundamos o núcleo da CBGE em Alagoas, né? Logo em seguida, se começou, nós tínhamos uma perda salarial muito grande, porque antes, é bom lembrar também uma coisa histórica, que nesse período a associação não tinha representatividade legal, né, jurídica, para representar os trabalhadores do IBGE. Então, ações não tinha nada disso. Os nossos acordos antes da Constituição de 88, a gente fazia greve, lutava e fazia um acordo, porque naquele tempo fazia um acordo, o IBGE tinha autonomia financeira no seu orçamento, e a gente brigava, fazia greve, e o presidente do IBGE poderia mover os recursos que recebia do orçamento do IBGE e fazia um acordo coletivo, o famoso acordo coletivo, né? E quem assinava o acordo coletivo não era a CBGE, era a Federação Nacional do Comércio. Certo? Isso é importante a gente resgatar. A gente lutava, ia à luta, fazia greve, tal, descontava ponto, né, construía, e na hora de assinar o acordo, acertava o acordo, mas quem assinava não era a CBGE. Né? Tem outro detalhe importante aí. Faziam-se a greve sem o sindicato, sem a organização sindical e sem estabilidade também. Né? Sem estabilidade também, porque todo mundo era CLT, certo? Nós tivemos greves fortíssimas, em todo o Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, né? Que era o Rio de Janeiro é a sede do IBGE, onde você tinha o maior volume de trabalhadores, né, que se concentrava. Na antiga Mangueira, vamos dizer, o núcleo que era Mangueira, que hoje é Chile, né, que faz parte da unidade da Avenida Chile, era a Mangueira, você tinha assembleia de 4.000 trabalhadores. Né?
E então você tinha uma militância, vamos dizer, uma militância muito forte, muito reconhecida pela base, né? Certo. E assim a gente construiu, nós fomos me construindo enquanto militante, né? E a partir daí nós acompanhamos a greve, a primeira greve que foi em 1986, já em 86 já fizemos, logo assim que construímos o núcleo, já fizemos uma greve, né? Reivindicando justamente uma greve. Qual era a motivação dessa greve? Era uma greve economicista, né? Economicista. É uma greve que a gente estava pedindo nossas perdas salariais, né? Não era greve de efetivação ainda, né? Teve a greve Não, da efetivação. não, porque tem o seguinte, antes da efetivação, nós lutamos para a efetivação vir acontecer com o regime jurídico único, né? Certo. Todo mundo era CLT, né? Isso já foi bem depois, que foi no governo Fernando Collor, que já foi em 91, né? Mas antes de 91, nós fazíamos greve, né? Aí teve uma greve que eu considero também importante, foi na greve de 1989, né? 1900 foi antes de 89, que foi no governo Sarney, que ele assumiu, né? O Tancredo Neves morreu, né? E o Sarney tomou posse, não é isso? Foi. Isso. É isso. O Sarney tomou posse. E quando nós fizemos uma greve, era uma greve que eu considero política e econômica, e economicista ao mesmo tempo, né? Porque no dia que o Sarney foi tomar posse na Academia Brasileira de Letras, ele, por infelicidade dele, a sede do sindicato fica em frente à Academia Brasileira de Letras, tá? E ali teve um movimento, nós construímos um movimento, foi o pessoal, não só do Rio de Janeiro, mas o pessoal dos outros estados, teve presente ali e tal, tanto que a gente teve um companheiro nosso que jogou uma pedra num dos ônibus da comitiva do Sarney, e prenderam ele, mas depois soltou e tal. Foi uma greve estrondosa, assim, que eu acho que foi uma greve que tem um significado importante, político importante, porque você estava fazendo uma greve, não só economicista, mas também aproveitou o momento político que ali, a pessoa que estava presente ali, né, era o presidente da República, né, que ia tomar posse lá. Essa greve foi importante. Essa daí? Oi? Show Sarney. Até hoje tem um voto dele aqui, Show Sarney, né? Que tinha Show Sarney, né? Que a gente criou um bottle, né? Show Sarney. Esse bottle é bem histórico, né? A Suzana que deve ter todos os bottles, que ela coleciona tudo, a companheira Suzana. Então, a outra greve que eu considero importante, assim, fundamental para nós, foi a greve de 1991, em pleno censo. Tá? Uma greve que nós envolvemos, né? Aproveitamos que o Collor não fez o censo em 90, ele foi obrigado a fazer em 91, né? E nós fizemos uma greve, ao mesmo tempo política também, que eu considero uma greve economicista e política. Porque nós envolvemos todo mundo, desde o recenseador, supervisor de coleta, o coordenador de área, coordenador censitário, que tinha esse cargo nesse momento, em 91, né? E além da categoria, além dos trabalhadores, já tinha trabalhador temporário no censo, nesse tempo era trabalhador temporário, nós envolvemos todo mundo nessa greve, né? Todo mundo participou, e todo mundo teve uma participação significativa, tanto que nós mudamos
no Brasil todinho, a taxa que o recenseador recebe por uma taxa, de acordo com o setor, a dificuldade de acesso que o cara tem no setor, tem uma taxa e tal. Nós ampliamos o valor da taxa em todos os setores no Brasil, independente da sua classificação. Aumentamos o salário que recebia mensal do supervisor censitário, de todos os, não só nossa também, do assistente e tal, da gratificação, aumentamos. Foi uma greve assim que eu acho extraordinária, onde teve um valor significativo de conquista, né? E a outra greve que eu considero, sim, foi a greve que foi uma greve de 2003. 2003? A greve de 2003, sabe? Que foi uma greve contra a reforma da Previdência do governo Lula. Perfeito. Luiz, deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Eu estava vendo uma série histórica aqui de 3 em 3 anos, mais ou menos, tendo greve, né? 86, 89, 91. Aí tem um salto para 2003. Então, a década de 90 toda não teve greve ou não foram greves importantes? É o seguinte, deixa eu te falar uma coisa que eu esqueci. Quando eu falei que houve uma mudança na visão da análise de conjuntura da militância sindical, principalmente dentro nossa, né, dentro do IBGE, a greve contra o Fernando Henrique Cardoso, a greve dos petroleiros, baqueou muita militância, sabe? Teve um baque muito forte. Foi 95, né? Foi de 95. A partir de 95 até 95, o que foi que aconteceu? O grupo que estava dirigindo a Executiva Nacional, né, que estava dirigindo a CBGE, ela fez uma análise de conjuntura e deu um passo para trás, que entendeu que o melhor caminho para buscar os nossos direitos era a justiça. Os 28,17 do Plano Bresser, os 3,17, né, dos militares, tudo isso eles passaram, ao invés de você mobilizar a categoria, de construir, né, de construir a base, né, politicamente, para entrar de greve, para buscar os seus direitos e tal, reivindicar os seus direitos, eles apostaram, contrataram um escritório de advocacia e entrou na justiça. Muita gente entrou, até hoje, então, muita gente ainda está esperando os 28%, né, os 28%, o famoso 28%, que ainda não desenrolou, ainda não chegou ao final de todos os processos, né? E também os 3,17%, né? Que foi esses dois. E houve... tanto que o nosso núcleo juntou dinheiro da arrecadação, né? Porque não tinha movimento, não tinha mobilização, que nós compramos uma sede para o núcleo. Né? Núcleo Paraná. Paraná ou Alagoas? Lá já estava no Paraná. Eu fui para o Paraná em 1900 no final de 1900 no início de 91, de 1991. Estava no Paraná, então. Eu estava no Paraná. Quando eu cheguei lá, o núcleo estava meio esfacelado, que só tinha o coitado do Luizinho, que o resto do pessoal tinha deixado a coordenação, e lá a gente teve que fazer uma comissão provisória, e lá a gente foi justamente na construção dessa comissão provisória quem construiu essa greve, que eu acho que eu considero a greve de 91 uma das greves importantes. Né? Perfeito. Tem outras greves que eu não considero, pelo menos, não foi marcante, greves que, por tempo determinado, greve que, digamos o seguinte, que foi por uma semana, 2 semanas e tal, mas greves longas, né? Que as nossas greves, historicamente, para refletir,
né, naquilo que nós produzimos, que os trabalhadores do IBGE produzem para a sociedade, ela tem que ser uma greve pelo menos de 3 meses. Claro. Fora disso, não adianta você inventar uma greve dependendo da conjuntura, não sei que seja uma greve política, mas uma greve que venha, uma greve econômica, né, para a reivindicação economicista, tem que ser uma greve de 3 meses. Quando sai, dependendo do mês, você tem que calcular, vamos começar em tal mês, porque começa a ver as pesquisas econômicas e sociais, que é importante para a sociedade, né, para o planejamento das políticas públicas, para o planejamento da iniciativa privada. Então, né, ela precisa ter um impacto, né, para você ter o poder de barganha, né, que tem que ter isso. Você tem que ter o respaldo da categoria, né, e para isso você tem que ter parceiros, né, construir parcerias, né, ao longo, não só a base, mas também outros setores da sociedade, né? O parlamento, né? Alguns conhecidos, né? Principalmente o parlamento, pessoas conhecidas no mundo da economia e etc. Você tem que construir parcerias, né? Então, a gente está no 2003 aí, né? 2003 foi onde a gente parou ali, reforma da Previdência. A reforma da Previdência. A reforma da Previdência, ela teve um significativo para nós muito grande, assim, em termos de construção, porque, pelo menos, estava entrando um pessoal do nível superior, né? Estava em estágio probatório, né? Uhum. E nós convencemos a grande maioria, pelo menos no Paraná, todos os companheiros que estavam em estado probatório naquele período, nós convencemos a entrar na greve, porque nos foi garantido, né? Nos foi garantido pela Constituição que se você está em estágio probatório, você tem o direito de fazer a greve, tem o direito de greve, como todo trabalhador tem, só que o contrato é interrompido. Se você trabalha, digamos, se você entra de greve 30 dias, né, o teu contrato reinicia no próximo dia que terminou a greve. E isso nós garantimos. E foi uma greve. Essa greve ela foi singular, porque também é o seguinte: o Lula foi, em 15 de agosto de 2003, ele foi para Curitiba inaugurar a Carpet, uma empresa de alimentação, né? Lá ele foi fazer a inauguração. E nós todo mundo foi para lá para fazer barulho e tal, e tinha aquele pôster famoso do Lula, todo mundo tinha, até permitiu, até dentro da minha sala de trabalho, ele ter aquele pôster, sabe? Lula presidente, era um orgulho que a gente tinha e tal, aquela coisa toda. Aí o que acontece? Na greve, eu peguei esse pôster e coloquei traição, né? Traidor. E coloquei, porque eu achava que era traição, lógico, né? na nossa leitura, e eu fui para lá. E a gente estava na cerca, todo mundo gritando, quando o Lula foi lá e tal, todo mundo. Aí chegou um cara, um fotógrafo da Folha de São Paulo, chegou para mim e olhou e disse: cara, esse cartaz está muito legal, mas ele não vai representar nada, não vai dizer nada, ninguém vai chamar atenção. Queima esse cartaz. Que sacada, hein? Queima esse cartaz que vai ser manchete. Aí a gente fez isso daqui, eu tenho o original, não sei porque estou fazendo uma reforma, não encontrei, mas está aqui, ela foi a segunda foto da capa da Folha de São Paulo, tá? Uhum. A segunda foto. Só perdeu para o blackout que aconteceu nos Estados Unidos e no Canadá. Se não fosse, seria a primeira foto da capa da Folha de São Paulo. Pois é. Foi uma sacada assim, bem. O cara chegou assim, lógico, para ele também foi ótimo para ele, mas a sacada dele foi legal e a gente foi isso. Aí, nossa, com isso, teve várias pessoas do PT que foram expulsas, que estavam participando, fazendo greve e tal. O pessoal pegou lá,
através dessa foto, coitados, né? Teve alguns companheiros que eram petistas, filiados ao PT, e o PT expulsou e tal, assim como expulsou Erundina, expulsou o pessoal que formou o PSOL, né? Que veio da formação do PSOL. Então, foi fruto dessa greve, foi fruto da greve da reforma da Previdência. Né? Então, assim, e nós fizemos em 2014, né? Lógico que antes houve outras greves e tal, mas outra que eu acho marcante, que provavelmente seja pela conjuntura, pela formação, por tudo que está acontecendo, depois a gente fala disso, foi a greve de 2014. Essa greve foi uma greve política contra o presidente Vaz Malha. Né? A preparação dessa greve, eu já estava aposentado e eu estava passando por um momento muito ruim na minha vida, porque minha filha estava com câncer, estava na fase final do câncer. Eu participei de pouca coisa dela. Né? Na minha avaliação, foi uma leitura errada que foi feita pela direção, pela a nossa executiva, pela nossa base, pela a nossa militância. Por quê? Eu digo assim, nós não combinamos com os russos. Né? Nós não combinamos com os russos. Uma pessoa que é indicada, né, pelo presidente da República para ser presidente do IBGE, que é uma militante do PT, que tinha na Secretaria de Planejamento uma mulher também, que era militante do PT, né? E nós não tivemos essa capacidade de fazer essa leitura. Talvez eu não participei da construção, mas eu acho que tinha outros militantes nossos, porque foi uma greve política de sangue no olho, sabe? Foi do fígado. Porque o que levou à construção dessa greve política? Foi um projeto de lei da senadora, que hoje é presidente do PT, né, da Hoffmann, né, mudando a metodologia da elaboração da distribuição do Fundo de Participação dos Estados. Né? A Gleice encaminhou um projeto e tal, e a Vaz Malha aceitou e tal, e a leitura que foi feita, né, que todo mundo fazia, que era uma intervenção no IBGE, que não se admitia e tal, aquela coisa toda, né? E a greve foi feita. Mas, para mim, foi uma grande lição, porque quando todas as greves políticas que nós fizemos, né, nós tínhamos parceiros, e nós não construímos parcerias. Não tivemos apoio, sabe? Eu tenho pena de alguns militantes nossos que sofreram atrás desse pessoal para tentar reverter o quadro, que foi demitida, a Vaz Malha pegou, ela estava também passando por uma fase pessoal muito ruim, né? Tanto que, durante a greve, o pai dela faleceu, né, lá no Pará, e ela não foi. E também ela estava passando por um problema de câncer também. Né? Foi um período muito ruim, ela foi muito, talvez eu até penso pessoalmente que talvez o câncer dela tenha piorado, foi mais por causa da raiva que ela tinha. Porque era uma pessoa que ela nos recebia muito bem, sabe? A gente negociava com ela, a gente negociou muita coisa, a carreira, a mudança de carreira, nossa, da carreira própria do IBGE, foi negociado, sabe? A gente conseguiu várias coisas com ela, com a ajuda, tanto que as argumentações que nós construíamos para justificar da necessidade de concurso público, né, quando ela solicitava, quando fez, o pessoal, acho que de 2000
2016, né, que foi o último do concurso do O nível último foi superior, 2016. Isso. sabe? Se utilizou dos nossos argumentos para fazer isso, entendeu? Se utilizou a direção do IBGE, né? A gente fazia análise muito bem feita sobre a necessidade do esvaziamento da categoria, que o pessoal estava se aposentando, tinha necessidade de repor o pessoal tal, e que o contratado não dava conta, tudo isso, sabe? E ela é uma pessoa que nos ouvia, sabe? Ela considerou alguns militantes nossos, que eu não vou citar o nome aqui, né, como grandes traidores dela, porque ela tinha uma confiança em determinados militantes, né, nossos, da direção do sindicato. E a prova numa ADN não foi nem num congresso, o Fora Vaz Malha. Luiz, eu vou fazer uma breve reflexão sobre essa questão que você está colocando aí, que eu vivi essa greve de 2014 de uma forma diferente, né? Porque eu vinha do Rio Grande do Sul, né? Eu estava vindo do Rio Grande do Sul para Sergipe, né? O Rio Grande do Sul tem uma cultura sindical, tem um determinado perfil, né? Tinha um determinado perfil de núcleo sindical, lideranças e tal. E aí eu estava vindo para um outro estado, me adaptando, ainda entendendo a lógica de funcionamento do núcleo sindical e da unidade estadual. E foi bem nessa época que a greve aconteceu. Bem quando eu cheguei aqui, eu cheguei em abril, acho que a greve aconteceu em maio, junho, por aí, alguma coisa assim. Uhum. Né? Mais ou menos no São João. Ali. E eu lembro que, assim, houve essa leitura aqui, houve essa divisão, essa leitura cindida de que o momento não era aquele, nem o motivo era aquele para se fazer uma greve, né? E, por outro lado, também existiam companheiros que acreditavam que era justa, que era digna a greve, porque, enfim, existia um conjunto de questões ali represadas que não estavam sendo avaliadas, negociadas e avançadas, então era necessário fazer uma greve. Então, foi uma greve que dividiu a categoria, assim, foi um negócio muito embolado, né? Muito embolado mesmo, até um ponto aqui que a greve ela não teve força aqui no estado, ela não ganhou corpo, ela praticamente passou ilesa, né? E eu vindo do Rio Grande do Sul, ainda com muito contato com o pessoal de lá e tal, eu me senti assim frustrado, assim, até de mãos atadas, até chorei uma vez, né? Quando eu recebi as notícias do que estava acontecendo e eu via que aqui em Sergipe não estou aqui, né? Não é nenhuma avaliação condenatória, né? Não, Mas sim, logicamente não. Não houve adesão dos companheiros aqui e a coisa passou de uma forma muito despercebida. E eu vendo o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul, poxa, um dia eu subi assim, fui na Copa assim e chorei assim, porque eu falei, pô, será que não estão percebendo que está acontecendo uma greve, tem gente que está sendo demitida e tal? Mas enfim, são contextos diferentes e foi uma greve muito difícil de ser difícil. Eu considero uma greve que para mim, no meu entendimento, na minha visão, foi se eu tivesse condições de ter construído, ajudado a construir, né? Eu iria convencer porque eu não participei da ADN, que deliberou, não participei. Eu só fui um dia numa assembleia e eu falei naquela assembleia, inclusive algumas pessoas acharam que eu estava avaliando errado, né? Que eu entendia que o momento não era esse, né? E entendia que, ao mesmo tempo, era muito difícil a Vaz Malha cair, né? Justamente por uma série de elementos. Você tinha uma mulher, ela foi indicada pelo presidente da República, ela foi indicada, quem foi, qual a influência que nós tínhamos, mesmo sendo nós, alguns companheiros, boa parte da militância petista, qual a influência que tinha, né? Perante com quem ia você negociar dentro do Ministério do Planejamento para solicitar a demissão da Vaz Malha, né? Se você não tinha ninguém que tinha essa capacidade. Eu me lembro que vários companheiros nossos, petistas históricos, que eu admiro muito, né? Que eu admiro muito da sua militância, da sua forma aguerrida de luta e tal, que correram, andaram, sofreram muito,
sofreram muito para tentar até diminuir a demissão dos temporários, que nós conseguimos desenvolver os temporários na greve. Lá no estado do Paraná, a gente conseguiu, o que mais chocou foi em Brasília, que foi o maior número que foi demitido. O Rio Grande do Sul teve um volume muito significativo. No Rio Grande do Sul foi por vingança pessoal da Vaz Malha, né? Ela se sentiu traída pelo militante que era do Rio Grande do Sul, né? Ela se sentiu, então ela também foi com sangue, foi no fígado também, sabe? A demissão dos temporários foi uma greve muito difícil. Agora, Luiz, eu acho que é importante a gente fazer uma reflexão aqui. É claro que a greve ela é viva, ela é um elemento vivo que acontece entre, né, uma categoria, mas entre pessoas, tem elementos ali pessoais, algumas vezes envolvidos, mas é importante a gente perceber que a gente estava no pré-golpe. Né? 2014, a gente vinha das jornadas de 2013, estava já na preparação de um golpe, 2016. Então, assim, a classe trabalhadora estava um pouco assim patinando, sem entender o que estava acontecendo, e culminou no golpe, né? Que aconteceu, a gente não teve força suficiente para se organizar e barrar, e daí para frente foi. Talvez a avaliação da grande maioria dos companheiros da militância tenha essa avaliação de que estava sendo um governo fraco e tinha possibilidade de tirar a Vaz Malha, né? Em 2014, né? Em razão de 2013, entendeu? Talvez a avaliação que mais afoguentou, que mais deu fogo, né? Que a fogueira, o fogo levantou da fogueira, que estava meio morto, talvez tenha sido isso, né? Essa avaliação que a Dilma era um governo que estava fraco e tal, e teria a possibilidade de uma greve tirar a presidente do IBGE. E eu tinha uma avaliação diferente, mesmo não sendo do PT, né? Mesmo não sendo, eu sou militante de outro partido de esquerda, né? Mas eu tinha essa avaliação e conhecia um pouco, que eu fui petista por muitos anos, né? Muitos anos. Eu ajudei a construir o Diretório Municipal de Maceió. Fui um dos fundadores do PT. Tenho orgulho de todos os partidos que eu construí, né? Foi muito bom. Então, mas o que é? Eu acho que... não, eu tenho um entendimento, que achar a gente não tem afirmação, alguém pode até contestar depois, você não deve achar nada, você deve afirmar para alguém se contrapor à tua afirmação. Eu entendo que, dos moldes do movimento sindical atual, dentro do IBGE foi a última greve que nós fizemos. Não entendi como é que ficou um pouquinho ruim o áudio. Do formato, né, dos moldes do atual modelo do sindicalismo brasileiro e do serviço público, a greve de 2014 foi a última greve que nós fizemos. Sim, era exatamente sobre isso que eu ia falar. É exatamente sobre isso que eu ia falar. Eu estou aqui anotando os períodos, né, as datas, e teve uma greve também importante aí, que foi em 2012, né, que a gente já passou por ela. Né, 2012 foi uma greve muito boa, né? 2012... e eu acho que também a gente estava naquele embalo da greve de 2012, assim, 2012 foi boa, bora botar a greve. A greve foi uma greve que nós mudamos de carreira, né, cara? Nós conseguimos mudar de carreira, nós negociamos nossa carreira própria, né? A gente vinha da ciência e tecnologia, né? Porque, na verdade, a carreira de ciência e tecnologia, o movimento sindical da carreira de ciência e tecnologia, quem levava era a CBGE. A Fiocruz, o IPEA, os outros órgãos que faziam parte da carreira, os caras não tinham força nenhuma, os caras iam seguir a gente. Eu me lembro quando a gente estava negociando numa das greves, né, que era a maior categoria que tinha, o IBGE, e era que tinha um movimento sindical mais organizado, né, nessa greve. Na carreira de ciência e tecnologia, eu me lembro que teve uma vez que a gente estava numa manifestação lá em Brasília e estavam negociando na carreira de ciência e tecnologia.
e não tinha ninguém das outras instituições, cara. A gente teve que chamar os caras para vir urgente para Brasília para participar da negociação, Sim. porque a gente não ia responder por eles, né? Uhum. E quando foi de 2012, essa greve de 2012 ela foi importantíssima, que foi uma greve forte e foi uma greve que deu a possibilidade de a gente construir a atual carreira que nós estamos, que é a carreira própria do IBGE. Então, a gente vê dessa greve de 2012 para essa de 2014, né, que aí foi uma greve num contexto político, social e econômico diferente de 2012, apesar de ser um curto período de tempo, né, 12 e 14 foi 2 anos que só, a mas conjuntura muda muito, né, cara? De ontem para cá já mudou, né? aí a gente entra para um hiato de 7 anos agora sem greve. Talvez seja o período na história da ACBGE que talvez ficou o maior tempo sem greve, pelo que eu estou vendo aqui, pelo que eu estou avaliando. Foi um dos maiores períodos sem greve. Eu acho que isso é digno de uma grande reflexão, né? Assim, um dia a gente mergulhar nesse contexto 14, 21 para conseguir entender todos os elementos, apesar da conjuntura ter ficado mais tensa, né, mais crítica para a classe trabalhadora, mas é um longo período sem greve. Porque é o seguinte, o baque foi muito grande para nós, né? Por quê? Tem dois elementos. Você tem um volume muito pequeno de trabalhador efetivo, né? Isso. E você tem um volume muito grande de trabalhadores temporários. E mesmo que as pessoas não sejam as mesmas, mas o agente social é o mesmo. O trabalhador temporário precarizado. Então, essa memória ela não é esquecida, mesmo que os sujeitos sejam outros. E foi o fracasso, foi a demissão, né? Isso que levou. Isso, a partir daí, se você não incorpora hoje os trabalhadores temporários, né, dentro do sindicato, para eles se fortalecer, para eles fazerem uma greve, está muito difícil, e principalmente agora nesse período de pandemia. Sim. Né? De 2020 para cá, se não houver mudança no modelo sindical, se não houver, porque pelas experiências internacionais, deu algumas coisas durante a pandemia, deu muita coisa certa aos sindicatos, né? Para os sindicatos. A experiência que tem nos Estados Unidos, apesar que eu não gosto muito dos Estados Unidos, mas infelizmente tem que ter referência, né? Não vai ser por não gostar do governo americano que a gente não vai estudar alguns casos, né, que são exemplares, né, para a classe trabalhadora, né? Foi o que aconteceu durante a pandemia. Os sindicatos, vários sindicatos se uniram, né, para ajudar as pessoas, né, desempregadas, para ajudar as pessoas sem moradia nos Estados Unidos. Mas ele não fez por caridade. O grande lance dessa militância sindical estadunidense, olha, eu estou te dando isso, não é por caridade, estou te dando por solidariedade, você enquanto trabalhador, enquanto você representa o que você, mesmo desempregado, você não deixa de ser um trabalhador. Então, eles começaram a ir aos bairros, a ir à associação de bairros, e a trabalhar na parte de representação, com essa ajuda, né? Houve uma conquista muito significativa. Eu acho que a gente tem que estudar o novo modelo sindical para o IBGE, ou para o serviço público, ou como é que queira, para a CBGE, calçado em alguns exemplos, porque o atual modelo, com a questão do teletrabalho, com a questão desse programa de gestão, meu amigo, meu camarada, greve, como antigamente nós fazíamos, vai ser muito difícil, se você não buscar solidariedade de classe. É por isso que eu me referi lá no início a fala daquela professora. O osso quebrado. O osso quebrado.
Um companheiro que não foi deixado para trás. Não foi deixado para trás. Entendeu? Isso não pode deixar para trás, tem que ser solidário com a classe. Né? Não adianta você chegar e ir lá para a Federação das Favelas do Rio de Janeiro, comprar 500 cestas básicas. Aqui, o pessoal da favela está passando fome e aqui a CBGE está dando isso, ou o núcleo tal, lá do Rio de Janeiro, está dando isso aqui para as pessoas não passarem fome. Não. Eu acho que o discurso tem que ser outro. O discurso tem que ser da solidariedade. Sei que você é negro, é favelado, mas, antes de tudo, você é um trabalhador. Sabe? Independente de movimentos, né? Movimento negro, movimento daqui, movimento não sei do que, LGBT e tal, acho que não. Se você não tiver a consciência de classe, se você não constrói, porque você tem que construir, você como ser social, você tem que construir a consciência de classe. Você tem que ser, e para você construir a consciência de classe, você tem que ser solidário. O ato de fazer parte de um sindicato são consequência de duas coisas: da consciência política e da consciência de classe. Porque você se associar a um sindicato é um ato político, primeiro, que você está reconhecendo, né, o teu sindicato como aquele sindicato como teu representante de classe. Então você tem que ser solidário a ele, ao sindicato. Então isso tem muito disso. Sabe? Eu não vou porque eu só sou sindicalizado por isso. Né? Eu milito por isso, porque existem dois instrumentos para você tentar melhorar o mundo, digamos o seguinte, a transformação do mundo. E só vejo dois, eu tenho, que é um partido político e o movimento sindical. Que quem tem possibilidade de transformação do mundo não é a burguesia. Quem tem a possibilidade de transformar o mundo é a classe trabalhadora. Sim. E para você construir, primeiro você constrói a tua consciência de classe em si, com a evolução, com tudo, com o teu aprendizado que você tem, aí você deixa de ter a consciência da classe em si para si, a consciência de classe para si. Aí você está pronto para a luta, e a luta continua assim, você não para. É por isso que a luta, mesmo depois de aposentado, eu estou no movimento sindical, eu só devo terminar minha trajetória de vida no movimento sindical quando acabar com minha trajetória de vida aqui no planeta. Aí, quando o mosquito do sindicato pica, o cara não consegue mais sair do sindicato. Né? É muito difícil, a não ser que, lógico que uns abandonam, né? Teve muita gente que abandonou o movimento sindical. Por quê? Porque ele não construía a consciência de classe para si. Sim. Entendeu? Ele tem a consciência de classe em si, mas não construiu a consciência de classe para si. Quando você constrói a consciência de classe para si, você nunca vai abandonar o movimento sindical. Agora, Luiz, tem umas coisas aí que você colocou sobre esse novo contexto, né, e os perigos que se apresentam para o sindicato dentro dessa perspectiva, no IBGE, no caso, né, dentro dessa perspectiva de muitos trabalhadores temporários, poucos efetivos. A gente tem hoje uma cultura de individualização, meritocracia, que é muito forte nos concursados. E, por outro lado, também agora a gente tem o tal do plano de gestão, né, o teletrabalho, que vai isolar as pessoas e vai fragmentar a produção. Isso vai criar um grande desafio, mas olha só que coisa interessante. Nesse período de pandemia, eu acho que, por mais que a gente se exija que poderíamos ter melhor, poderíamos ter feito mais lives, mais comunicação, mas a gente construiu uma forma muito leve e tática que a gente precisa observar com bastante cautela, que são, claro, isso não dá conta, né, os encontros virtuais e tal, mas são coisas que talvez a gente não conseguisse realizar antes do contexto da pandemia. Estava ali, mas a gente não fazia. Quantas reuniões a gente fez, né, virtual, live cultural, o núcleo de Lucas tem a live cultural, tem a live política,
a CBGE, né, a executiva, promove de vez em quando uma live sobre a reflexão mais ampla, a executiva faz reunião semanal, os núcleos fazem assembleias virtuais. Então, a gente tem uma situação, claro, isso não dá conta para o que a gente precisa para o momento, mas, por outro lado, é uma semente que é jogada aí para mostrar que a gente pode se adaptar dentro desse terreno escorregadio e movediço, e que a luta lá não para, né, independente do contexto. E eu vou fazer um relato aqui da experiência que a gente está tendo em Aracaju, eu acho que em outras cidades do Brasil também está sendo assim. O movimento Fora Bolsonaro, aqui em Aracaju, ele adotou a seguinte estratégia: trabalhar com um bairro popular e, num outro, né, no outro ato, trabalhar com um bairro de classe média. E nesses, quando você citou o exemplo dos Estados Unidos, eu me dei conta que, de alguma forma, essa situação, essa estratégia também está sendo utilizada aqui. Sempre que se opta por um bairro popular, né, o movimento faz um diálogo com a comunidade, envolve a comunidade, existe uma solidariedade, doações de brinquedos, alimentos, agasalhos, enfim. E aquela comunidade ela meio que passa a ser incorporada ao movimento, né? E aí o trajeto, o percurso atravessa aquela comunidade, né? No 7 de setembro foi Santa Maria, agora no 2 de outubro vai ser a Coroa do Meio, que também é um bairro popular. Então, de alguma maneira, existe uma certa efervescência quando você entra em contato com a realidade. E, claro, agora a gente está todo mundo se vacinando, a pandemia está dando uma arrefecida, isso dá uma certa segurança. É claro que a gente incorporou os protocolos de cuidado, né, distanciamento, álcool gel e tal. Então, esse elemento da solidariedade está muito presente nesse movimento. No movimento Fora Bolsonaro, ele usou estrategicamente isso para incorporar as comunidades, e as comunidades têm dado uma ótima resposta, né, no sentido de se engajar, de pegar material, de distribuir, de entrar em grupo. Então, não só o contexto que a gente está vivendo, eu avalio que ele, naturalmente, ele vai apontando para um grande movimento social, né, como também, né, dentro de todas as limitações, seja de pandemia, ou seja de divergências de leitura de conjuntura, eu acho que a militância, de maneira geral, ela converge para um ponto muito interessante que se apresenta aí nos próximos meses, né? Porque ou é isso ou é barbárie. Sim. Ou a gente enfrenta a coisa como tem que ser enfrentada, ou o cenário vai mudar completamente. Em termos de conjuntura, eu concordo contigo. Ou a gente, ou a população brasileira tem essa consciência, a classe média e a classe trabalhadora tem essa consciência da necessidade de tirar esse governo que está aí, ou é barbárie mesmo, né? Todos os elementos estão colocados, né? Tem a preocupação da questão da construção de grupos milicianos, que eu tenho muita preocupação no futuro, sabe? Que mesmo qualquer outro candidato não ganhando as eleições de 2022, nós vamos ter um momento muito, 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 muito perigoso nesse país. E principalmente se for o Lula ganhando essas eleições. A população tem que construir uma cadeia, né, laços de apoio a esse governo mais do que nunca. A esquerda tem que fazer isso. Toda a esquerda. Independente das nossas posições, independente das nossas pequenas picuinhas. Mas o que nos une é aquilo que eu acredito que é liberdade e democracia. E para que isso aconteça, tem que ser um governo de esquerda, e provavelmente a gente acredita que o Lula ganhe. Eu acredito muito nas eleições do Lula, mesmo tendo algumas divergências, né, isso é uma coisa tá clara, mas a divergência que eu tenho do Lula é inferior à necessidade dele ganhar, de eu votar nele. Certo? A divergência que eu tenho é muito, muito inferior. Eu acho que se a esquerda tradicional, ou a esquerda, de modo geral, que o Lula, que não sei o quê, eu acho que ele tem que ter essa visão. Deixar de lado toda a sua
pequenas divergências, porque o que mais nos interessa é a questão da democracia, a questão da liberdade do povo brasileiro. O resto a gente vai, né, conversando, vai costurando, né, aos poucos, a partir do governo, tal, a partir do momento que o governo esteja instalado, a gente vai tirando. Mas o fundamental é esse. Esse que é nosso papel. Sabe? Muito bem, Luiz. Então, eu só tenho a agradecer por esse bate-papo que passou rápido, né? Porque realmente é um filme, um grande filme aí, um histórico de luta, um histórico de militância, um histórico de solidariedade. Mas como a proposta do programa é tentar ser curto pelo formato de internet e tal, mas possivelmente a gente fará cortes nesse programa para ficar, né, dentro de cada bloco, para ficar mais fácil da pessoa se localizar. Eu quero ver o histórico das greves, eu quero ver a questão da conjuntura atual e tal. Talvez seja uma coisa que o pessoal está usando muito, são cortes, para facilitar, né, a localização do tema. E eu agradeço muito aqui em nome da nossa companheirada, aqui do nosso pessoal de Sergipe, que assiste, mas, enfim, como é um programa que vai para o mundo aí, tem muita gente do Brasil que assiste, que acompanha, e é sempre bom trazer um companheiro com uma longa história, uma bonita história de militância, que sempre está do lado da gente, do lado do trabalhador, que foi picado pelo mosquito da solidariedade, da consciência para... Enfim, é um posto de conhecimento, cara. Então, vida longa ao movimento sindical. Vida longa ao movimento sindical, e eu entendo que a gente vai ter muita discussão para saber, quando você tocou na questão do individualismo dos trabalhadores que você tem dentro do IBGE, é uma questão que a gente tem que saber trabalhar, convencer, dialogar com essas pessoas, entendeu? Eu acho que o diálogo ele é fundamental, né? E isso vai dificultar nesse diálogo, que como diz o nosso companheiro Paladino, tem que ser no grão dos olhos. Grão dos olhos, né? Tem que ser. Você tem que conversar com o cara, sentir qual é a reação que ele está tendo nos teus argumentos. Uhum. Sabe? Fora disso, fica muito difícil a gente convencer. Sabe? Eu, pelo menos, sou incapaz de tentar convencer uma pessoa que tem uma posição contrária a mim no virtual. É porque difícil. sabe? É muito difícil você no virtual. Mas eu já ganhei muitos. Uhum. No presencial, no convencimento, no diálogo. Tá? E já passei muita gente para o nosso lado. Convenci muita gente para estar participando do sindicato, né? Participar de greve, que o cara era contra, certo? E depois ele se convenceu, entrou na greve, chegou para mim e disse: não, você estava certo no final da greve. Né? Então, é isso, eu agradeço. Eu quero agradecer ao Elvis, quero agradecer a todos os companheiros de Sergipe, os companheiros do mundo, já que nós estamos na internet, né? Agradecer a todos, e essa é a minha visão. Logicamente que essa não é uma verdade. Ela pode ser contraposta, ela pode ser... alguém pode se contrapor aos meus argumentos, mas é isso no que eu acredito. Tá? Muito bem, Luiz. Muito obrigado mais uma vez. E lembrando que a gente tem aquele compromisso com as fotografias, né? Quando a sede da CBGR abrir, de resgatar aquelas fotografias históricas, porque com o visual sempre é mais fácil de entender o momento, de ver as pessoas. Eu gosto de trabalhar, eu já fiz exposição de camiseta contando a história do movimento sindical. Teve um congresso lá em Juiz de Fora, que eu fiz exposição eu tenho um monte de camisetas, né, muita camiseta, e deu para contar a história, você ia passando, assim, visualizando greve tal, né, DN, isso, tudo bem legal, né? Lógico que a fotografia, o visual é muito legal, mas eu fiz isso, né, 2 vezes e foi muito legal. Achei
bem interessante. As pessoas gostaram muito de conhecer a Então, assim história. que abrir do nosso IBGE, a gente vai lá, vamos resgatar essas fotos e fazer um programa só com a memória fotográfica. Tá fechado? Fechado, então. Valeu, Valeu, meu companheiro. companheiro. Um abraço. Fica com daí. Fica Dia 2 bem. de outubro. Até o Dia dia 2 2 de de outubro. outubro, até o dia 2 de outubro, então vamos estar na rua. Eu vou estar em Blumenau, você vai estar em Aracaju, mas a gente está junto com a mesma energia positiva e para que as ruas estejam cheias e gritando fora Bolsonaro, fora o governo genocida, miliciano. Muito bem, meu Feito, então. companheiro. Abraço. Até lá. Até Grande lá. abraço. Tchau, tchau. Até lá.